Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar continuidade aos meus vídeos sobre a minha tese de doutorado, sobre as comunidades alternativas, cujo título é Arte e Si, uma análise da SES nas comunidades alternativas. E nesse vídeo eu pretendo tratar sobre a SES do corpo, né? Eu não vou tratar do capítulo inteiro, vou dividir em partes para o vídeo não ficar muito extenso. E eu vou tratar, né, dos tipos de ascese ligado ao corpo, que vai desde a antiguidade greco-romana, que passa pelo cristianismo, que vai até a bioascese contemporânea, chegando nas práticas das comunidades alternativas. Né? Eu não estou aqui dizendo que nos comportamos como os greco-romanos, nem como os cristãos, mas estamos aqui com a intenção de compreender o que nos tornamos, né? Que nos tornamos uma outra coisa, né? Como eu vou tratar aqui na bioascese contemporânea. E aí o Deleuze ele afirma que a história, segundo Foucault, nos cerca e nos delimita. Não diz o que somos, mas aquilo que estamos em via de diferir. Não estabelece nossa identidade, mas dissipa em proveito do outro, que somos. Então, o Foucault, nesses escritos sobre as asceses, né, que ele vai tratar dessa cultura do cuidado de si, que perpassa a subjetividade ocidental, né, é para mostrar o que nos tornamos, né, como nos tornamos uma outra coisa. Então, é sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. A ascese, segundo o Francisco Ortega, tem vídeos aqui no meu canal tratando sobre a SES do corpo em Ortega, né? Ele vai dizer que a SESI é quando o sujeito ele pretende passar de um tipo de subjetividade a outro almejada, né? E essa vontade de mudar o seu modo de ser acontece por meio de exercícios e práticas que ele chama de ascese, né? E a ascese é um fenômeno universal que está em várias culturas, né? O asceta, ele pode se relacionar com o seu meio cultural de diversas formas, né? O asceta, ele pode desafiar a cultura, ele pode integrar-se nela, transcendê-la, né? Viver em tensão com ela ou transformá-la. E aí, né, na cultura greco-romana, as práticas ascéticas visavam uma constituição do sujeito por si mesmo, visando uma ética, uma arte da existência, né, como eu tratei aqui em vídeos passados. Mas, por exemplo, no cristianismo, as práticas ascéticas estavam ligadas a uma autorrenúncia, né, a uma busca de pureza do corpo, visando um outro mundo, visando, como se fosse uma recusa do corpo, visando o outro mundo, né? E aí, visando uma transcendência. E aí, segundo Leonardo Boff, né, no cristianismo, Origens, já no século III, elaborou um tratado de ascética mística, no qual mostra como o cristão pode chegar ao conhecimento de Deus. Influenciado pelas ideias de Platão, esse tratado deu início a uma percepção negativa do mundo, juntamente com uma espiritualidade baseada na introversão individual. Com a institucionalização do cristianismo, houve uma racionalização da experiência religiosa como algo que tem valor em si mesmo, ou seja, a sede deixou de ser algo que tinha uma repercussão social, né, que havia essa preocupação coletiva, de intervenção social, para tornar-se uma espécie de, de narcisismo individual, né, que depois repercutiu na cultura ocidental, né, onde quem mais se autopenitenciasse teria maior valor. Daí o motivo pela qual maceravam a pele e passavam por jejuns, etc. Nas práticas ascéticas greco-romana, né, dessas práticas da Era de Ouro do cuidado de si, tratada pelo Michel Foucault, né, essas práticas, elas visavam, sim, uma relação intensa com a comunidade, né, havia uma relação de, como eu já tratei aqui, o cuidar de si para cuidar dos outros, né, havia essa vontade de liberdade, da prática refletida da liberdade, era uma forma de intervenção social que o sujeito se colocava de maneira criativa, né? Havia, assim, uma preocupação com a estética da existência,
em liberdade, como eu já tratei no vídeo anterior, né? E aqui, nas atuais práticas ascéticas, que o Francisco Ortega vai chamar de bioascese, não há essa preocupação com o mundo, com o outro, né? Não há essa necessidade de liberdade, essa busca de uma vida criativa. O que acontece nas bioasceses contemporâneas, nos exercícios, nas práticas, que poderiam chamar de práticas corpóreas, né? Há atualmente uma necessidade de uniformização às normas, né? As regras, o sujeito cada vez mais individualizado em suas bolhas. Há uma rejeição de uma atuação, digamos assim, política no mundo. Há uma rejeição ao mundo, né? As práticas ascéticas atuais, elas estão ligadas a objetivos privados, tá ligado ao mérito, né? Aos regimes de ocupação do tempo, a regras higiênicas, né? A criação de modelos ajustáveis baseado no desempenho físico para um bom desempenho no mercado de trabalho, para se tornar um consumidor eficiente, né? Então, o sujeito ele vai buscar uma dieta, uma saúde, exercícios físicos, ele vai se vigiar, ele vai se controlar, né? Ele vai se disciplinar para ter autonomia, né? Para ele, o que significa essa autonomia? Para ele não se tornar um parasita dentro do sistema social, para ele não necessitar de ajuda social, né? Então, eles não querem se tornar dependentes do sistema de saúde, então procura-se uma autonomia para que o sujeito seja forte para ser utilitário dentro do mercado de trabalho, né? E competir no mundo com mais eficiência, né? Então, está ali vinculado a uma sociedade do controle, uma sociedade consumista, uma sociedade narcisista, que busca os prazeres também, né? E ao mesmo tempo gera muitas ansiedades, né? Então, Ortega vai dizer que os sujeitos durante a semana, eles buscam muitas vezes, né, uma bioascese rigorosa, né, que estão ali nas práticas físicas, na alimentação, mas que quando chega no final de semana, eles têm que dar vazão aos desejos reprimidos, né, eles têm que se compensar a semana de trabalho, a semana de exercícios, né, e aí causa um tipo de ansiedade. O Michel Foucault ele vai tratar aqui um momento onde o filósofo estoico Sêneca ele vai dizer que essa prática do sujeito se entregar a muitos tarefas, a muitos serviços, né, gera no sujeito não somente uma ansiedade, como uma espécie de escravidão a si mesmo. Por quê? Porque o sujeito ele vai praticar, vai exigir de si tarefas, né? Como na antiguidade, por exemplo, ele se referia a explorar terras, a apresentar queixas no fórum, né? Ou seja, obrigações da vida ativa. E depois ele vai criar em si a necessidade de compensação, né? De compensar a si mesmo como se fosse uma espécie de salário por aquilo que ele fez, por ter reprimido seu desejo, por ter trabalhado demais, né? Por ter pondo a si mesmo obrigações. E aí, então, ele vai querer as recompensas, né? E ele vai dizer que isso, além de gerar um tipo de ansiedade, vai também causar uma escravidão, né? O sujeito vai ficar, inclusive, escravo dos seus próprios prazeres, né? Ele vai ser escravo da necessidade de suprir os seus desejos reprimidos. Na bioascese contemporânea, né, há uma busca por um tipo de felicidade narcisista, né, que o Gilles Lipovetsky ele vai tratar aqui. Eu trago esse autor para discutir essa questão, certo? É uma bioascese que além de ser individualista, né, não existe essa preocupação com o mundo, com o outro, ela é vazia também de espiritualidade, né? Porque propõe uma disciplina corporal, o fitness, né, conhecido como fitness,
mas é um tipo de receita, como eu já disse, narcisista, né? Segundo o autor Lipovetsky, a sociedade do consumo é repleta de ansiedades e depressões, de onde cada um tem a impressão de que a vida é mais pesada, mais caótica, mais impossível, na exata medida que as condições materiais progridem. Enquanto sentir a euforia do bem-estar, cada um tem mais ou menos a impressão de não ter vivido o que desejava viver, de estar à beira da verdadeira vida, né? E além disso, são práticas, né, que o corpo, né, está ali para ser praticado, mas com a necessidade de pensar numa aparência, né? Não está ali pensando numa espiritualidade, né? Mas está pensando na aparência. Segundo Ortega, o selfie superficial, paranoico e melindroso tem uma única maneira de escapar da tirania da aparência, se igualando, se conformando à norma. A adaptação, a obediência e a identificação com a norma é o refúgio do eu, que faz de sua aparência a essência, ou somos idênticos, nos denunciamos, né? Então, diferente da ascese greco-romana, que havia uma necessidade de autenticidade, de liberdade, de criatividade, nas bioasceses contemporâneas há essa necessidade de normalização, de ser idêntico ao outro, né? De ter essa preocupação apenas com a aparência, que é uma maneira de estar ali, né, normatizado, né? Então, não há, assim, não há, nesse momento, nenhuma crítica em relação à liberdade, né? É uma adaptação ao mercado de trabalho, certo? E aí perde-se totalmente o interesse, né, pela natureza, pelo mundo. Então, assim, né, as sociedades contemporâneas, elas também têm essa busca, né, por um tipo de espiritualidade, por um tipo de terapia, né, mas muitas vezes essa terapia é funcional, né, uma terapia que visa adaptar o sujeito ao mercado de trabalho, né, que visa diminuir o estresse para aumentar o desempenho da saúde do corpo e da mente para uma mente adaptativa ao trabalho. Né? Então, assim, não é como na antiguidade, essas práticas espirituais que estavam ali firmemente voltadas para o desapego material, né? O desapego das coisas, como vemos na cultura de si, né? Que havia várias escolas da antiguidade, assim como há muitas escolas da espiritualidade, variadas escolas que praticam essa questão do desapego, né? Na atualidade não existe essa prática do desapego, né? Até mesmo essas práticas mais espirituais, terapêuticas, elas acabam se tornando um momento, né, de consumo, né? Um momento de consumo de mercadorias, como diz aqui Lipovetsky, né? As práticas espirituais, as práticas religiosas, elas se tornam um produto de massa, consumido nas prateleiras, né? Onde se procura um tipo de bem-estar subjetivo, uma espiritualidade que procura emoções espirituais. Não existe esse trabalho como era na antiguidade, onde tem esse trabalho de conhecimento de si, de trabalho de si sobre si, né, que acontecia através do desapego, né, dos exercícios, uma volta para ligar o corpo com a alma, né? Hoje em dia não existe essa preocupação com essa questão, como na antiguidade, né, da relação com a alma. Bem, como eu disse, né, havia essa cultura, essa era de ouro que o Foucault vai chamar de a era de ouro da cultura de si, né? Nessas práticas céticas que aconteceu nos séculos I e II, pensar num tipo de ascese visando só o corpo, né, sem essa relação espiritual, estava diretamente ligado, pensar só no corpo, estava diretamente ligado a uma vida vazia, uma vida que ia levar o sujeito a um tipo de escravidão, né? E assim os filósofos eles enxergavam, né? Ia gerar no sujeito que pensasse somente no corpo, que pensasse somente no seu status, nas suas riquezas, e não tivesse essa preocupação com a sua espiritualidade, né? E não pensasse no arte da existência, e levar esse sujeito a ser uma pessoa que possuía
fraquezas, né? Seria uma pessoa incapaz de governar suas emoções caso acontecesse um fato inusitado, né? Ele estaria fragilizado na sua força, na sua potência, né? Estaria à mercê dos revés do destino. Não poderia, assim, governar suas próprias emoções, né? Não era, então, um sujeito que só se preocupasse com o corpo e tivesse uma existência vazia, sem uma preocupação estética consigo e com os outros, né? Não ia ser sujeitos livres e muito menos donos de si. Havia, então, essa preocupação, né? E aí, era preciso, então, respeitar a si mesmo, cuidando de si, né? Do dinheiro, não das riquezas, mas de uma vida como obra de arte, como estética da existência, né? Não havia essa afirmação, certo, do sujeito individual, né? Que estava ali tendo existências egoístas. Era sempre uma prática social, né? Era sempre uma relação para com os outros. E é preciso ressaltar que essas práticas ascéticas, essas regras austeras em relação ao corpo e à alma, né, não era algo coercitivo, não havia uma legislação, né? O sujeito, ele fazia parte dessas escolas, dessas práticas por escolha deles, né? E, como eu disse, apesar de haver escolas, né, alguns sujeitos que faziam parte, não estava na maioria da população, era sempre com o objetivo o coletivo, né? Era uma prática social, é um tipo de se colocar no meio coletivo, né? E aí o Foucault vai também tratar um momento aqui que ele vai dizer que nos tempos mais antigos, antes de Sócrates, né, o cuidar de si na antiguidade grega estava relacionado a uma prática médica, né, em que os males do corpo estavam relacionados com os males da alma. Ele vai dizer, né, os maus hábitos da alma podiam levar às misérias físicas, enquanto os excessos do corpo manifestam e sustentam as falhas na alma. Né? Então havia ali uma ligação, né, uma relação da alma com o corpo, né? Era necessário ele vai dizer, né, é necessário corrigir a alma se quer que o corpo não prevaleça sobre ela e retificar o corpo se quer que a alma mantenha o completo domínio sobre si própria. E aí tem um momento aqui que o Frigio Capra, né, ele vai falar sobre Hipócrates, né? Hipócrates, ele viveu 460 a.C. a 377 a.C., contemporâneo de Sócrates. Ele foi considerado o pai da medicina, que nasceu na ilha de Cos, costa da Ásia Menor. Era filho de Heráclides e Finareta, descendente de Asclépio, deus grego da medicina, por parte de pai, e de Hércules por parte de mãe. Foi membro de uma sociedade secreta denominada Asclepíades, dos filhos de Asclépio, que reuniu sábios e estudiosos. Existem 53 tratados atribuídos a estamentos possivelmente pertencentes a Hipócrates, né? E Hipócrates, ele via o corpo relacionado com a alma e com o ambiente. Ele via o corpo de uma maneira holística, né? Mostrando que havia uma relação com os fatores ambientais, né? Nos componentes da natureza humana. Então, ele vai dizer que era necessário pensar nas paixões, nos humores, né? Tem que procurar o equilíbrio e buscar também as forças curativas inerentes a cada ser. O próprio ser seria capaz de curar-se a si mesmo, né? Porque ele tinha uma cura interior, né? Os organismos vivos, eles tinham seu próprio poder curativo, né? Então, o papel do médico, do filósofo, era fazer o sujeito, e a filosofia estava ligada com a medicina, né? O sujeito buscar em si mesmo as suas forças curativas, né? Curadoras. Então, o filósofo, o médico, ia propiciar a criação das condições favoráveis para o processo de cura, né? Daí o surgimento da palavra que hoje poderíamos chamar de terapia, que é cuidar, né? E havia essa inter-relação de mente, corpo e ambiente na filosofia médica, né, do Ocidente. Só que isso foi totalmente excluído da medicina quando surgiu o cartesianismo e logo na frente iremos tratar sobre isso, ok? Bom, eu finalizo aqui esse vídeo, logo estarei com a continuação desse capítulo. Eu agradeço muito porque assistiu, muito obrigada.